pastor Henrique Vieira, do PSOL, ele começou a utilizar, inclusive, a Bíblia para falar sobre os absurdos que estão ali, se a gente colocasse em prática as coisas que estão no texto da Bíblia. E fez uma explicação muito clara e transparente sobre o absurdo dessa discussão. Existem milhares de LGBTs que amam o Evangelho, amam Jesus e amam quem são. É importante dizer isso. Esse discurso não monopoliza o cristianismo. Mas vamos pensar o seguinte aqui juntos. Se a pessoa pensa dessa forma e crê dessa forma, dentro de uma dinâmica do Estado laico e da democracia, qual é o sentido de pegar isso e, por meio do Estado e da regulação jurídica, impor isso ao conjunto da população? Isso é violento, isso é arbitrário. Se quer pensar desse jeito, pensa. Se quer crer desse jeito, crê. Mas não pode pegar isso e utilizar o Estado para, por meio da lei, negar o direito do outro. Isso é completamente contrário à lógica do Estado laico. Muito claro, muito transparente aí o pastor Henrique Vieira. E aí é muito interessante porque ele fala no lugar de pastor de igreja evangélica. E aí a gente vai ouvir agora o outro lado disso aí, nessa discussão, né? Que é justamente o pastor Isidoro, o pastor Sargento Isidoro do Avante, da Bahia. Ele falou absurdos ontem lá no Congresso Brasileiro, ao dizer que um homem... Oi? Ofendeu a deputada Érica Hilton. Também ofendeu a deputada e começou a falar absurdos na defesa desse projeto que acaba com o casamento gay. Vamos ouvir o que ele disse. Isso mesmo. Homem nasce como homem com binga, portanto, com pinto, com pênis. Mulher nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, sua vagina. Mesmo com o direito à fantasia, homem, mesmo cortando a binga, não vai ser mulher. Mulher, tapando a cocota, se for possível, não será homem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É um absurdo isso, né, o Coach? Essa cena, a gente pede até desculpas por reproduzir isso, a gente já fica até em discussão, reproduz ou não reproduz, mas isso é o que aconteceu no Congresso Brasileiro. Ele foi eleito, esse homem, né, para falar um absurdo desse numa comissão como essa e que discute um outro absurdo, né, Coach? Esse negócio do retrocesso que eu falei, que é assustador o que está acontecendo, né? Eu queria voltar, Fabiola, a questão do deputado que não foi no enterro do pai. Essa turma mais conservadora e tal, eles são do lema Deus, Pátria e Família, né? Eu pergunto, que família é essa que o sujeito não vai no enterro do próprio pai para votar contra o casamento gay? O que é mais importante para a família? O pai dele, que morreu, ou o casamento de pessoas que ele não conhece, que podem escolher o que quiserem para a sua vida sexual? Como falou muito bem o pastor, eu esqueci o nome dele agora. Vieira, o Henrique Vieira. Henrique Vieira, ele é brilhante, esse pastor. Sabe? Então, a gente não pode generalizar, né? Muitas vezes a gente fala de religião como se fosse tudo uma coisa evangélicos e tal. Tem de todo tipo, tem várias denominações diferentes, várias escolas diferentes. Ele está certíssimo, ele tocou no ponto. Não é o Estado que pode regular isso. Sabe, o amor entre duas pessoas do mesmo sexo ou não tem nada a ver com o Estado. Isso é uma decisão individual. E o que eu não consigo entender é que esses mesmos conservadores, que se dizem liberais na economia e conservadores nos costumes, eles são de uma falsidade tremenda. E o Henrique Vieira, ele botou o dedo na ferida, ele pegou a Bíblia para desmentir o que eles falam, que não tem nada de fundamento religioso. É picaretagem. O que mais tem é picaretagem. É tão importante esse papel dele, né? Porque ali os evangélicos falam e ele vem no mesmo lugar de evangélico. Vem com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão, mas com a interpretação do agora, né? Da interpretação do que realmente é o amor, né? Ele sempre fala isso. O que é realmente o amor? Ô Thales, ontem a sessão foi paralisada, mas isso vai ser retomado, isso está em discussão. Como é que faz, hein, Thales, para não haver esse retrocesso no nosso país? Primeira coisa
o Henrique Vieira realmente dá mostras de como age o bom pastor. Ele é o que a Bíblia poderia chamar de bom pastor. O, o, esse projeto não vai ter muita. Ele está ali na comissão, esse deputado aí que nega o próprio pai, nega e esquece da morte do pai, o enterro do pai para votar essa barbaridade. Se eu fosse pai dele, eu levantava do túmulo, voltava para dar uma bronca nele, dizer, meu filho, respeite pelo menos o seu pai. Mas tudo bem, tudo bem. É verdade, esse deputado é um disparate isso que ele fez. Mas esse projeto ele não tem muito futuro aqui no Congresso, não, porque deve ficar ali na comissão, talvez eles ganhem em alguma comissão, uma outra comissão que tenha maior número de conservadores extremistas, mas esse tipo de extremismo exagerado não tá vingando ainda, graças a Deus, aqui no Congresso. Ele não deve. Aliás, o Arthur Lira já avisou que não tem pretensão de votar projetos dessa natureza, de costumes, durante o tempo que ele estiver aqui. Ele não quer colocar em votação nem a favor dos progressistas, nem a favor dos conservadores, ele não quer colocar em discussão costumes durante a vigência da gestão dele. Por quê? Porque é você levantar uma tampa podre na política brasileira, que já tem várias tampas podres e que não precisa mais coisas fedorentas para chamar a atenção. Mas e isso está acontecendo dentro de uma comissão, né? Tem que passar por outras comissões, caso passe por essa. Mas é importante a sociedade brasileira saber o que está acontecendo e protestar, claro. Né? Essa aqui é a força, é a força do eleitor, é a força do brasileiro, a pressionar esses parlamentares a não deixar esse absurdo seguir adiante. Por isso, a gente até abre espaço para divulgar isso e mostrar